Os porquês da política, como todas as terças-feiras. Boa noite, professor Augusto Santos Silva. Ficámos a saber que não temos um primeiro-ministro que não quer ficar barrigudo, mas começamos a nossa conversa, se calhar, pelos números da execução orçamental que nos afeta a todos, o andamento das contas do país nos últimos 6 meses, a despesa mais ou menos, a receita nem por isso. Sim, o resultado da execução orçamental agora apurado relativamente a julho, e portanto para os primeiros 6 meses do ano, confirma o padrão que já tinha sido identificado em maio. Esse padrão diz-se em 2 fases. Desculpa interromper, mas de qualquer forma, no que diz respeito à execução orçamental, eu disse que as despesas estavam mais ou menos controladas, sendo que o efeito da receita tem a ver também com o facto dos impostos não terem sido cobrados como deviam ter sido, conforme era expectável. Sim, houve uma quebra nos impostos. Tem sobretudo a ver com o facto de haver recessão económica. O imposto que está em perda é o IVA. O orçamento retificativo supunha um aumento da receita do IVA na ordem dos 11% e o IVA está a cair 2%. Agora, nós em despesas estamos bem. O padrão de segurança está neste momento, isto é, a relação com o padrão de segurança está bastante confortável. Porquê? Por causa do corte nos subsídios. Do ponto de vista da despesa, o único problema que existe realmente é o facto de a redução da despesa estar toda focada na redução do preço do trabalho na função pública e na redução do valor das pensões. Essa é que é a questão. É cerca de 1/4 da despesa total, portanto, a despesa com pessoal significa 1/4 da despesa total do Estado, mas é esse quarto que está, digamos que é o responsável pela redução da despesa, porque os juros estão a aumentar, mas isso não depende de nós, a despesa com pessoal está a baixar e é verdadeiramente dos grandes agregados de despesa aquilo que baixa, porque no caso da Segurança Social, o que nós temos é um esforço, que aliás já vem de anteriores governos, portanto uma redução de benefícios sociais, designadamente no abono de família. Há cerca de 500 mil de famílias que perderam o direito ao abono de família. O que acontece é que a poupança que o Estado faz nesse tipo de benefícios está a ter como contrapartida um gasto nos subsídios de desemprego. E no rendimento social de inserção, isto é, naquilo que funciona, como nós dizemos na gíria, como estabilizador automático. Como há a crise, há mais desemprego, o Estado gasta mais no subsídio de desemprego. Por outro lado, o lado das receitas, na Segurança Social, a receita da Segurança Social está em queda, porque, havendo menos emprego, há menos contribuições e cotizações, e no caso da receita fiscal, que é o verdadeiro problema, em particular nos impostos indiretos, que são aqueles que estão mais relacionados com o ritmo da atividade económica, o que nós estamos a ver é que aumentou-se os impostos, mas a receita, o volume arrecadado, diminuiu. Ora, isto coloca um problema interessante do ponto de vista de análise política, que é quem ouve o Ministro das Finanças ou o Primeiro-Ministro a falar, ou os representantes da Troika, eles manifestam-se surpreendidos. Em primeiro lugar, não estavam à espera de tão grande, de tão elevado desemprego, e em segundo lugar, não estavam à espera, aparentemente, de uma redução da receita quando se aumentaram as taxas dos impostos. Ora, essa surpresa não se compreende, essa surpresa é que não se compreende, porque, ao fim e ao cabo, este resultado é um resultado direto da receita que está a ser usada. A receita que está a ser usada, portanto, a austeridade orçamental, a redução abrupta da procura interna, reduzindo os salários e as pensões, reduzindo os rendimentos das famílias, o travão a fundo na despesa do Estado, incluindo na despesa de investimento, tudo isso está a contrair a economia e uma economia mais débil gera menos impostos. Daí também os riscos de que o próprio Ministro Vítor Gaspar tinha falado a propósito do cumprimento ou do eventual não cumprimento do déficit de 4,5% previsto para este ano, sendo que o Presidente da República concordou com esta tese. Salvo erro, na entrevista ao Sol na semana passada, o Presidente da República concorda que não é preciso mais, alinhou
Sim, nesta questão de não ser preciso mais tempo, não pedir mais tempo à Troika? Em primeiro lugar, quanto à extrapolação que é possível fazer dos resultados verificados nos primeiros 6 meses para o conjunto do ano. Como o padrão que nós já tínhamos verificado em maio se verifica, é corroborado, aumentam as expectativas. Nós podemos dizer com mais segurança que, infelizmente, é muito difícil que se atinja o déficit orçamental dos 4,5%. Os especialistas dividem-se. A Troika diz que há neste momento uma perda na ordem de meio ponto percentual do PIB. Alguns dos nossos melhores especialistas em finanças públicas avançam com uma margem de desvio na ordem que pode ir até 1,2% do PIB. O Governo diz, com alguma razão, que tem feito a sua parte, que é controlar a despesa, e que lhe é mais difícil controlar o lado da receita. Isso é verdade, em parte é verdade. Embora a quebra na receita seja um resultado da receita que o Governo aderiu entusiasticamente. Mas, portanto, nós vamos ter este problema que a Troika vai ter que enfrentar agora na quinta revisão em agosto, que é o problema do déficit orçamental deste ano. Não me espantaria, ou melhor, dito de outra forma, eu já não digo nada sobre a Europa e o FMI, já vi de tudo, mas, portanto, dizendo de outra maneira, Portugal merece que a Troika leve a sério a indicação do responsável do FMI quando disse, atenção, que o valor do déficit orçamental não está escrito na pedra, isto é, não é nada que não possa ser flexibilizado. Porque, ao fim e ao cabo, mesmo que nós cheguemos ao fim do ano com 5,7% de déficit no PIB, já fizemos uma redução bastante grande e, sobretudo, já o esforço das pessoas para essa redução foi um esforço enorme. Agora, vamos ter um segundo problema, que é o problema de 2013, o problema do orçamento para 2013, o problema que também tem que se resolver agora, entre fins de agosto e princípios de outubro, que é se, como eu disse, e é verdade, o essencial da redução da despesa, portanto, o essencial das notícias boas da execução orçamental, tem a ver quase exclusivamente com os cortes no 13º e 14º mês. Se o Tribunal Constitucional diz que esses cortes nesta dimensão são inconstitucionais e, portanto, não é possível em 2013 confiscar outra vez 2 salários ou 2 pensões aos trabalhadores da função pública e aos reformados. Qual é a alternativa? Então, qual é a alternativa? Porque não só nós temos que manter este nível de redução da despesa, que nos fez trazer aos 4,5% ou 5% deste ano, como teríamos, à luz do memorando de entendimento com a Troika, de para o ano reduzir até aos 3% do PIB. Portanto, esse é um segundo problema. Ora, no quadro destes problemas, devo dizer que me surpreendeu a declaração do Presidente da República. Por 2 razões. Primeiro, porque o que ela significou de beneplácito ao Governo, ou de colagem ao Governo, como quiser dizer. Na medida em que o Presidente da República é uma autoridade que está acima da do Governo, devo dizer, talvez seja melhor caracterizar como uma posição de beneplácito ao Governo. Porque o Presidente da República não tinha que fazê-lo. Ao fazê-lo, colocou-se numa posição, colocou-se do lado da barricada do Governo, num ponto em que o Governo está de um lado e o PS está do outro, e também porque muitos dos economistas que na área do PSD têm dito que mais cedo ou mais tarde temos que reconhecer que não vamos lá com um programa executado apenas em 3 anos, são da área cavaquista, por todos. Manuela Ferreira Leite, ainda no sábado passado, no Expresso, tornou isso mais uma vez claro. E, portanto, por um lado, surpreendeu-me um pouco essa posição do Presidente da República. Tomou partido. Neste caso, tomou partido numa área em que há uma divergência entre o Governo e o PS. E em segundo lugar, surpreendeu-me porque não sei de que forma é que uma declaração dessas do Presidente da República fortalece a posição portuguesa. Porque nós podemos fingir
que não ouvimos aquela gravação que a TVI fez da conversinha informal, certamente, não oficial, de amigos, entre o nosso Ministro das Finanças e o Ministro das Finanças alemão. Mas ela existiu e, mesmo que não tivesse sido gravado, é a coisa mais normal que tenha existido. E, ao fim e ao cabo, qual é o sentido dessa conversa? É o alemão dizer, se vocês se portarem bem, nós estamos aqui para ver se é preciso dar-vos mais algum tempo, mais alguma margem de manobra, aumentar a margem de manobra. E, portanto, eu não percebo, já não percebo porque é que o nosso Primeiro-Ministro tem que ser mais troiquista que a Troika, tem que ter essa posição. Não percebo como é que o nosso Primeiro-Ministro tem, no momento em que as vozes na Europa já são múltiplas, continuar a colar-se totalmente a uma das vozes, a alemã. Não percebo porque é que o Presidente da República diz isto. Porque eu confesso que não vejo outra hipótese senão suavizar, o mínimo que seja, o programa de ajustamento orçamental português. Porque a nossa margem de manobra, neste momento, estava apenas nas despesas com pessoal pagas pelo Estado, aos funcionários públicos e aos pensionistas. O Tribunal Constitucional vem pôr um limite, e vem pôr um limite à intervenção desse lado. Do lado da Segurança Social, nós o que estamos a fazer é uma contra-reforma do ponto de vista da sustentabilidade financeira da Segurança Social. Nestes primeiros 6 meses, o saldo da Segurança Social reduziu-se em 75%. Do lado da Receita Fiscal, nós estamos com menos receita fiscal do que tínhamos ano passado, embora os impostos tenham aumentado, e sabemos que bem podemos aumentar mais a taxa do IVA, que isso não nos vai trazer mais receita. E, portanto, aí estou de acordo com o Dr. Passos Coelho. Só não estou de acordo, limito-me apenas a notar que o Passos Coelho, Primeiro-Ministro, está em profundo desacordo com Passos Coelho, líder da oposição. Porque Passos Coelho, Primeiro-Ministro, diz agora, se me querem pôr a cortar na despesa, então eu só posso cortar na educação o Serviço Nacional de Saúde. Quando Passos Coelho na oposição dizia, não, nem na educação, nem na saúde, nem nos impostos. É mesmo só nas gorduras do Estado. Ora, por mais folclore que se faça, os ganhos que nós vamos ter com a redução das freguesias são mínimos. São na ordem da unidade de milhão de euros, quando o nosso problema é na ordem dos milhares de milhões de euros. A redução das empresas municipais, acho bem que, por uma questão de disciplina, as que não têm sequer mais de metade das receitas cobertas por atividade própria, mas tudo isso são ganhos de poupanças que é possível fazer, mas que não são à escala que nós precisamos. O Primeiro-Ministro diz que não há caminhos bons nem maus, há um único caminho que é o que o Governo está a trilhar. Disse isso ontem neste... Pois, mas o Primeiro-Ministro ontem teve várias frases infelizes. E para mim, não estou a pensar sobretudo lá naquela expressão vernacular que ele usou. Aliás, como sabe, e toda a gente sabe, eu sou um adepto do uso das expressões, dos níveis de linguagem, como se diz tecnicamente, adequados às circunstâncias, e de uma pessoa falar com alguma liberdade, quando não está propriamente a fazer um discurso solene, ou a discursar na Assembleia da República. Embora o Primeiro-Ministro ontem pôs-se a jeito. Já hoje apareceu o Secretário-Geral da CGTP a dizer que o Primeiro-Ministro está a lixar-se para os portugueses, e tenho a impressão que este verbo vai ser glosado durante muito tempo. Mas onde eu acho que o Primeiro-Ministro teve algumas frases infelizes, não foi certamente em chamar a atenção dos deputados para que devem pensar o que menos os deve preocupar são as próximas eleições. Isso acho bem, essa chamada de atenção acho bem. Agora, que se lixem as eleições não é uma frase própria de um democrata. As eleições não são o caciquismo, não são a cacicagem, não são a comprar votos das pessoas, não são a dizer às pessoas o que as pessoas querem ouvir para as pessoas votarem enganadas em nós. Não, as eleições... Não está a fazer uma interpretação excessivamente menos positiva do que queria dizer o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro quer dizer é mais importante, presumo eu, fazendo a análise, se me dá licença, claro. é mais importante salvar o país do que preocupar-nos em ganhar as eleições.
Sim, mas... Ou preocupar-nos com o poder? Mas ambos sabemos, e a generalidade daqueles que nos veem sabem, o cuidado que um Primeiro-Ministro põe nas suas palavras. Um Primeiro-Ministro que vai jantar com os deputados e que sabe que tem televisões à espera que ele fale, a última coisa que está interessado é em saborear o jantar. Qualquer que seja o Primeiro-Ministro, está ali atento, saber qual é a mensagem que quer passar, o que é que quer dizer, e, portanto, estas intervenções, mesmo quando são feitas de improviso, são muito preparadas. Como sabe, não há melhor improviso do que aquele que foi preparado. E o Dr. Passos Coelho é useiro e vezeiro nestas expressões de, digamos, doutrina política demasiado fáceis. Ontem teve essa e a outra que citou. Quando o Primeiro-Ministro diz que só há um caminho, não está a fazer uma afirmação democrática. Aliás, o Dom Januário criticá-lo-ia, neste caso, bem apropriadamente, já o criticou no mesmo registro. Porquê? Porque não é verdade, em primeiro lugar, se há coisa que hoje caracteriza quer Portugal, quer a Europa, é a existência de vários caminhos. E isso é bom. Existirem vários caminhos e existirem várias alternativas é bom. E no caso em concreto, quer o Partido Socialista de um lado, quer o Bloco de Esquerda e o PCP do outro, apresentam alternativas. O Primeiro-Ministro pode dizer que são erradas, que são piores, mas não pode dizer que não existem. Isso não é uma coisa muito própria do ponto de vista do debate democrático. O Sr. Professor acha verdadeiramente que este episódio vai ser muito negativo para a credibilidade do Governo? Não, o que eu acho é que o Governo tem agora uma oportunidade, porque o país vai de férias, em particular o país político, não é? Estes programas vão todos suspender, julgo eu, durante o mês de agosto, e, portanto, o Primeiro-Ministro, que já disse que ia fazer umas férias muito curtas, como aliás é próprio de um Primeiro-Ministro, terá algum tempo em São Bento para pensar em algumas coisas. Do ponto de vista da credibilidade da classe política, há ainda o caso Relvas por resolver. A tentativa que foi feita no fim de semana passado, através da manchete do Expresso, de dizer mais ou menos isto, bom, ele vai sair, Miguel Relvas vai sair, tenha uma missão que é privatizar a RTP, só sai depois de cumprida essa missão, não foi, do meu ponto de vista, uma iniciativa muito inteligente do ponto de vista da comunicação política, porque pode dar exatamente para a interpretação ao contrário, dizer, bom, Miguel Relvas, cujas ligações a pessoas ligadas ao ongoing são conhecidas, cujas ligações aos interesses angolanos são conhecidos, sabemos todos o que é que acontece do ponto de vista da comunicação social portuguesa e de interesses angolanos na comunicação social portuguesa. Miguel Relvas não quer sair antes de levar essa carta ao Porto a que quer levá-la. E há outras questões, do ponto de vista da coordenação política, que vale a pena considerar. Em primeiro lugar, há questões de alguma água fria que é preciso pôr nas Laranjeiras, no Ministério da Ciência e do Ensino Superior e da Educação e da Ciência, porque a última semana foi muito crítica para o Ministro Nuno Crato, que tipicamente perdeu o controlo da preparação do próximo ano letivo e, quando deu por ela, corria o risco de colocar dezenas de milhares de professores no desemprego no próximo mês de setembro, e desde aí tem feito coisas muito atabalhoadas, ainda agora havia um concurso que estava a decorrer até sexta-feira, a plataforma informática não funciona, agora foi adiado para terça-feira, portanto é preciso pôr água fria no Ministério da Educação e da Ciência. O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção de Pessoal Dirigente da Administração Pública, em primeiro lugar já foi desautorizado com aquela história do metro, lembra-se que a Comissão começou por dar um parecer reservado, o Ministro da Economia recuou e depois a mesmíssima pessoa que tinha sido objeto de um parecer reservado acabou por ser nomeada com um parecer numa segunda versão já favorável da Comissão. O Presidente diz publicamente que está num vespeiro, foi parar a um vespeiro, portanto, a Comissão é suficientemente importante para também aí
haver necessidade de alguma calma. E ainda hoje vinha para aqui e soube que foi criada, entretanto, uma comissão de apoio às populações que sofreram com os incêndios, no Algarve, pelo menos, o que eu acho bem. A coordenação pertence ao Ministro Miguel Relvas e não ao Ministro da Administração Interna. E aí, confesso, fiquei espantado. Porque estamos a assistir à ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, já apareceu ontem, junto de Deus Pai no jantar do grupo parlamentar. Julgo que se pede demais ao Ministro Miguel Relvas. E no caso dos incêndios, há evidentemente uma questão que deve ser considerada, que é, digamos, a jusante dos incêndios, as suas consequências para as populações, porque no Algarve e na Madeira houve mesmo muita gente que ficou sem bens, e gente que precisa, muito necessitada, mas, a montante disso, há um problema de coordenação, de dispositivo, de utilização do dispositivo, que também precisa de ser investigado. O Ministro da Administração Interna mandou, aliás, que se fizesse um relatório sobre o assunto, até aos primeiros meses de agosto. Agora aparece uma comissão interministerial com o nosso sempre presente Miguel Relvas. É capaz, neste caso, já haver ministros a mais. Sr. Professor, ficamos hoje por aqui. Ficam os seus recados e os seus conselhos ao Governo. Voltamos a encontrar-nos aqui em setembro, na rentrée política. Tenham umas boas férias. Muito obrigado. Política Mesmo regressa. Eu volto já amanhã. Tenham uma boa noite. Não perca já a seguir especial informação com Constança Cunha. Muito boa noite. Até amanhã.